Bem, amigos da Rede Horus, brincadeiras à parte, pessoal, estou aqui de volta, o professor Carlos Jacobino, para dar continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP do PMI. Bom, iniciamos as dicas, né, as informações iniciais para a preparação para a certificação, né, os cuidados iniciais. Vamos dar continuidade, sem mais enrolação, direto para o nosso conteúdo. Não é permitido entrar com nada para fazer o exame, né? Você vai receber uma folha de rascunho, essa folha de rascunho você vai poder anotar as fórmulas, você vai receber uma calculadora também, você vai receber um lápis, borracha ou uma caneta se você preferir. Então no dia da prova você não pode entrar com nada, por óbvio, né? Para evitar cola. A prova tem um relógio que é um contador regressivo, né? Quando você iniciar a prova, a má notícia é que a gente já tem a impressão que está atrasado, porque você não chega nem a ver as 4 horas do exame. Já vai começar com 3, 59, 59, 59, 58 e assim por diante. Então você já começa com a impressão de que está atrasado. Receberá as folhas de rascunho para fazer anotar as fórmulas, né, como eu falei, e aqui tem uma dica muito interessante. Você vai deixar para decorar as fórmulas, são mais de 20 fórmulas, né, vocês vão ver, são 18 só da área de conhecimento de custos, né, de valor agregado. Você tem fórmulas no risco, fórmula na comunicação, por exemplo. Você vai deixar para decorar as fórmulas só na véspera da prova. Então, por exemplo, você fez o sprint final, como eu já expliquei nos vídeos anteriores, chegou na véspera da prova, você só vai passar o seu domingão lá decorando fórmula. É isso mesmo, Carlos Jacobino? É isso mesmo. Porque você tem que chegar lá, a primeira atividade que você vai fazer é descarregar o buffer, anotar todas as fórmulas no papel. Porque uma vez que você fez isso, anotou as fórmulas no papel, você já está com a cabeça livre para responder as perguntas, iniciar a sua prova. Aí você não precisa, com a cabeça cansada, depois da questão número 189, ter que lembrar qual é a fórmula do número de canais de comunicações. Por exemplo, n vezes n menos 1 sobre 2. N vezes n menos 1 sobre 2, né? Que é a fórmula para calcular os canais de comunicação. Por exemplo, ela já está anotada. Apareceu a questão, basta você ir lá e consultar a fórmula. Então, uma dica que eu sempre dou para os alunos. Continuando aqui com o nosso material. Faça o seu plano de estudos, né? É muito bom você se planejar. Como um gerente de projetos que merece ser PMP, você deve ser organizado, né? Vou partir do pressuposto que você está se organizando, que você tem um orçamento, porque orçamento, sim, você vai gastar R$500 com o livro da Rita, você vai gastar R$2.000 com a prova, você vai gastar com os simulados, você vai ter que se deslocar, tem que... No período de preparação você vai ter o seu lanche, bom, você tem o seu orçamento, você também tem o seu prazo, então faça um plano de estudos, o que você vai estudar, quanto tempo vai estudar por dia, se programe, né, dilua esse estudo num período de 3 a 4 meses, a gente já falou, e faça o seu sprint final. Gerencie o projeto, eu vou passar na certificação PMP. Gerencie esse projeto, os riscos, né? No caso o recurso humano é você mesmo, né? Mas assim, os recursos que você precisa para o projeto, como por exemplo, estudar a fundo, ver e rever os vídeos, ler o PMBOK para tirar as dúvidas, não como um livro, né? Eu já expliquei que o PMBOK é um guia e não um livro. Então, ler o PMBOK para aprofundar conceitos que na metodologia de ensino da Rita McCaury, por exemplo, não tenham ficado bem claros. Ou seja, você organize o seu tempo, planeje-se, né? Gerencie o projeto, eu vou passar na certificação PMP. E defina uma meta. Qual meta? É claro, você precisa saber qual é a data que você vai realizar a prova, né? Então você precisa ter uma data definida para a prova. Defina também scores mínimos, né? Olha, eu indico para você que você vá para a prova de certificação PMP com pelo menos 90% de acerto nos simulados. Por que, Carlos Jacobino, eu preciso de um score tão alto nos simulados, levando em consideração que na prova eu vou precisar ali em torno de 65%, um pouco mais, um pouco menos, né? Que eu já expliquei isso para trás. Porque você vai fazer
a prova na vida real, questões aleatórias de todas as áreas de conhecimento vão cair aleatoriamente, vai ter o nervosismo do dia da prova. Então é muito comum que a nossa média de acerto ela caia, ela diminua um pouco. Então você precisa fazer simulados com um score muito alto para você ter segurança que vai passar na prova. Se você está tirando 65%, 70% no simulado, olha, eu não vou dizer que não tem chance de você passar, mas a chance é muito pequena de você conseguir passar, pelo menos na primeira tentativa. Então eu indico sempre aos meus alunos, esteja com pelo menos 90% de acerto. Né? E tem mais, né? A gente sempre fala aqui para você simular as condições reais de prova pelo menos 1, 2, 3 vezes. Né? O que significa isso? Fazer um simulado de 200 questões com questões aleatórias. A Rita McCaury, ela tem um software que ela vende para simular o exame de certificação PMP, que é muito bacaninha. Aqui no Brasil, a Project Lab, lá no Rio de Janeiro, né, do Roberto Pons, é quem detém os direitos, você compra aí pela internet, tá bom? Então vamos seguir aqui com o nosso material. Bom, algumas premissas aqui, e uma delas aqui eu vou até falar aqui, olhando para você, olhando aqui nos seus olhos. Sempre se coloque no papel do gerente de projetos na hora que você for responder a questão. Por quê? Porque toda situação, e a nossa prova, eu já expliquei para vocês que ela é situacional, ela tem inúmeras perspectivas, tem inúmeros pontos de vista. Uma situação, do ponto de vista do cliente do projeto, né, do PO, que a gente chama, é uma coisa. Do ponto de vista do gerente do projeto, é outra coisa. Do ponto de vista de um membro da equipe, de um fornecedor. Bom, então todas as vezes que nós formos ler a questão na prova, quem sou eu? Quando a prova falar assim, você, 3 pontinhos, ele está falando o seguinte, você, gerente de projetos, afinal de contas, essa é uma certificação para gerentes de projeto. Então, essa é uma dica importante e todas as vezes que nós nos embasamos com essa premissa, ou seja, tomamos para nós essa premissa e utilizamos ela na leitura da questão, fica muito mais fácil compreender, entender e escolher a resposta que o PMI espera de nós, tá? Vamos voltar para o material agora, fechado aqui esse parêntese. Planejamento do projeto não é tarefa exclusiva do gerente de projetos. Esse é um outro erro que acontece muito no Brasil. Geralmente, quem faz o plano de projetos é o gerente de projetos. Mas não é isso que o PMI espera de você. O PMI espera que o gerente de projetos seja aquela pessoa que conduz uma equipe de planejamento, né? Uma equipe de planejamento, não toda a equipe do projeto, e vocês vão perceber depois que existe uma diferença entre a equipe de planejamento do projeto e a equipe do projeto efetivamente. Carlos, qual é essa diferença? De forma sutil, rápida, só para eu entender, para poder você continuar. Vocês lembram que eu falei para vocês num vídeo anterior de uma premissa de que nós sempre estamos em um mega projeto? Ou seja, a ideia por trás da questão é que você participa de projetos grandes, projetos que tenham, digamos assim, um volume financeiro muito grande, um volume de pessoas muito grande. Você vai fazer o trem-bala que vai ligar os Estados Unidos à Rússia pelo Alasca, ou seja, milhares de pessoas, bilhões de dólares envolvidos, né? Então, obviamente que você não tem como pegar todas as pessoas envolvidas no projeto para te ajudar no planejamento, porque a equipe do projeto, ela engloba todo mundo que planeja o projeto, mas que também atua na execução do projeto, né? Que atua nos deliverables, nos entregáveis, nos pacotes de trabalho. Então essa é a diferença. Aqui, nesse caso, o PMI não está tratando e não está convidando você a montar um planejamento, uma reunião com todas as pessoas, as 3, 4, 5 mil, 100 mil pessoas que envolvem o seu projeto, mas com aquele núcleo, aquele core people, são as pessoas-chave que vão te ajudar a planejar o projeto. Então, aqui no Brasil, é muito comum nas empresas que o gerente de projeto ele vai lá no repositório, pega um template, né? Todo mundo gosta de template, um template de AP, um template de cronograma, um template de plano de projeto, um template de declaração do escopo, né? Um template de termo de abertura do projeto, né? E aí vai preencher aquele template. Não é assim que funciona. Esse documento e nada tem quase o mesmo valor, né? Porque se você fez da sua cabeça, sem envolver a equipe, sem envolver o patrocinador do projeto, sem envolver
a opinião especializada, todas as partes interessadas, infelizmente você tem um plano de projeto muito vazio, que a única certeza que nós temos é que ele está errado. Tá? Então, o planejamento do projeto não é tarefa exclusiva do gerente de projetos. Isso é uma outra premissa importantíssima para a gente avançar bem aqui e selecionar as melhores respostas nos simulados e nas questões para frente. Outra premissa importantíssima é que sempre existem registros históricos. Sempre existem lições aprendidas de projetos anteriores. Carlos, mas o que são essas lições aprendidas? Ora, se você não sabe o que são essas lessons learned, né? Essas lições aprendidas, provavelmente você tem uma lacuna grande no seu conhecimento e o nível de maturidade no gerenciamento de projetos no local onde você trabalha é muito baixo. Né? É uma prática muito comum no gerenciamento de projetos profissional que, ao término de um projeto, nós documentemos de forma organizada e de fácil acesso, fácil recuperação da informação, todos os problemas que nós tivemos naquele projeto, todas as vitórias, os pontos positivos, os riscos que acabaram tornando-se problemas, as situações que foram contornadas, os nossos famosos workarounds, né? Tudo isso está documentado em algum lugar. E o PMI, ele parte do pressuposto que você, gerente de projetos, trabalha em uma organização que tem lições aprendidas. Então, muitas vezes, uma boa alternativa de resposta na questão é consultar as lições aprendidas para verificar quais foram as decisões tomadas em projetos anteriores que tem a ver com aquele contexto específico que está sendo apresentado na questão. Então, isso é importantíssimo. Importantíssimo você consultar as lições aprendidas, consultar a sua base de conhecimentos, a base de informações históricas. Como eu falei para vocês, não estou aqui para ensinar ninguém a gerenciar projetos, estou aqui para ensinar a passar na prova de certificação PMP. Então, se você que está vendo esse vídeo trabalha em uma empresa que não tem lições aprendidas, que não documenta as situações, os fatos históricos do passado dos projetos na sua empresa, faça de conta que trabalha, faça de conta que tem, porque você precisa lembrar na hora de responder a questão que existem lições aprendidas, ok? Mais uma premissa que a gente firmou aqui entre nós? Muito bem, vamos embora. Após o gerenciamento dos riscos, é preciso retroalimentar escopo, tempo, custo, qualidade, comunicação, recursos humanos, aquisições, partes interessadas e por aí em diante, né? Como assim, Carlos? Olha, como funciona? O nosso planejamento do projeto, ele acontece em ondas sucessivas de maturidade. Existe um fenômeno chamado de elaboração progressiva. E essa elaboração progressiva, ela vai fazendo com que em cada iteração, e não interação, né? Iteração com I sem o N, de ciclo, em cada iteração nós tenhamos um planejamento melhor. Então, como funciona? Por óbvio, a primeira coisa que eu preciso saber em qualquer projeto é o escopo. O que eu vou fazer? O escopo de um barco é diferente de um navio, que é diferente de uma lancha, que é diferente de uma canoa e por aí vai. O escopo de um prédio é diferente de uma casa, que é diferente de um castelo e que é diferente de um supermercado, de um estacionamento. Então a gente precisa saber o que fazer. Ok, agora que eu já sei qual é o escopo que a gente detalhou, fizemos uma EAP, decompomos o nosso escopo na nossa Work Breakdown Structure, nessa estrutura de decomposição do trabalho. Depois que a gente decompôs ela em partes cada vez menores, até o nível de pacotes de trabalho, vamos aprofundar isso no escopo, quando estudarmos a aula de escopo, nós descobrimos efetivamente a nossa linha de base e sabemos o que fazer. Agora que eu já sei o que fazer, eu preciso saber o seguinte: quanto tempo vai levar? Como assim, Jacobino? Eu preciso pegar todos esses pacotes de trabalho, fazer um encadeamento lógico de o que deve ser feito primeiro. Por exemplo, se eu vou fazer um prédio, é impossível fazer a laje antes de fazer as paredes, de fazer a estrutura. Quem vai segurar a laje? Né? Isso é fácil de compreender, é bem didático, correto? Então nós temos que encadear as atividades do nosso projeto de forma que a gente descubra, depois de encadeadas, quanto tempo vai levar, atribuindo a cada uma dessas atividades um prazo.
né? E o que é isso? Acaba se tornando o cronograma do projeto. Depois do cronograma do projeto, a gente atribui um custo, geralmente associado na parte de serviço ao tempo. Por quê? Tem até um ditado em inglês que diz: time is money, né? Dinheiro, né? Tempo é dinheiro ou dinheiro é tempo. Dá na mesma. Aí a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Já que a gente está falando em obra, tá bom? Bom, para fechar, porque o nosso tempo desse vídeo ele já acabou, concluir, só para deixar claro para vocês o seguinte: por que então, Carlos Jacobino, que depois que eu termino os riscos, o gerenciamento de riscos, eu preciso retroalimentar em uma nova iteração as minhas linhas de base? Olha, é simples. Porque quando você fizer as respostas aos riscos, então lá no gerenciamento de riscos nós temos os 6 processos, né? Planejamento de gerenciamento de riscos, que é 11.1, identificação de riscos, 11.2, análise qualitativa de riscos, análise quantitativa de risco, 11.3 e 11.4, respostas aos riscos, 11.5, depois monitoramento e controle dos riscos, 11.6. No 11.5, que é o processo 11.5 do PMBOK, respostas a riscos, nós vamos ter que, para tratar situações específicas do gerenciamento de riscos, apresentar respostas. Quais são essas respostas? Você pode ter que contratar um seguro, por exemplo. Você tem um risco de um acidente de trabalho no seu projeto, então você vai contratar um seguro. Se você vai contratar um seguro, o teu orçamento do projeto agora tem que prever quanto você vai gastar para esse seguro. Ah, você tem um risco de estouro de orçamento ou de prazo, então você vai precisar de mais tempo. Então, para resumir, você sempre retroalimenta as outras áreas de conhecimento após fechar o gerenciamento de riscos. Nosso vídeo fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas, mais informações, mais premissas para a nossa preparação para a certificação PMP. Até lá.